A gente usa argumento o tempo todo. De fato, a argumentação é uma das principais ferramentas que a gente tem para poder persuadir as pessoas, para poder convencê-las de que nós estamos certos. A gente usa argumentação na vida cotidiana, a gente usa argumentação, por exemplo, para manter o sistema democrático. É difícil imaginar que uma democracia possa sobreviver sem que as pessoas tenham liberdade e, de fato, empreguem essa liberdade de argumentar e debater ideias. A argumentação é usada em ciência, em filosofia e até mesmo para debater qual é o sabor de pizza que a gente vai pedir no sábado à noite. Mas o que raios é um argumento? No vídeo de hoje é isso que eu explico. Quer saber a resposta? Então assiste esse vídeo. Meu nome é Sergi Salles, sou doutor em filosofia pelo UFRJ e vim aqui para conversar com vocês, adivinhem, sobre filosofia. Há muitas formas de tentar persuadir alguém. Por exemplo, embora eu não recomende esse método, você pode tentar persuadir alguém, e frequentemente as pessoas tentam dessa forma, pela violência. Você pode, por exemplo, bater em alguém para que ela concorde com você, para que ela aceite seu ponto de vista. Infelizmente, a gente sabe que muita gente faz isso, por exemplo, em política. Você também pode persuadir alguém com ameaças. Você pode ameaçar a pessoa para que ela aceite a sua opinião. Talvez governos autoritários façam isso com frequência. E também pessoas, sejamos honestos. A gente pode tentar convencer alguém ou persuadir alguém por meio de expressão de emoção, por exemplo. Sabe aquelas brigas que são assim, quem chorar primeiro vence? Então, nessas brigas aí a gente tenta chorar primeiro para ser aquele que vai estabelecer seus pontos de vista. Aí você chora, então a pessoa aceita que você está certo. Você está usando a expressão de uma emoção, chorar, nesse caso, exprimir tristeza, para convencer a pessoa de que você está certo. Você está usando a expressão de emoção para persuadir a pessoa. E claro, você pode também tentar persuadir alguém por meio de argumentação. Essa é, de fato, a forma de persuasão que é a mais interessante para a filosofia. Mas ela também é uma das principais formas de persuasão que existe. Talvez a principal forma de persuasão que exista. É quase inacreditável que às vezes as pessoas não percebam a importância da argumentação na nossa vida. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu estar dando aula de lógica, estar explicando o que é um argumento, a estrutura básica de argumentos, etc. E as pessoas me perguntarem assim, professor, para que eu vou usar isso na minha vida? Cara, pelo amor de Deus, você vai usar a argumentação na sua vida o tempo todo. Se você tem a habilidade de identificar o que é um argumento e distinguir bons e maus argumentos, isso vai ser muito útil na sua vida. Na verdade, olha para o mundo ao seu redor. Você é confrontado com a argumentação, por exemplo, quando você assiste um programa político. Na verdade, quase sempre que você vê um político falar, políticos argumentam o tempo todo para convencer você de que o governo deles foi bom, de que o governo deles é bom, de que ele está certo, de que ele é inocente, de que o inimigo dele é culpado, e etc. Políticos argumentam o tempo todo. Publicidade envolve muita argumentação. Sabe aquela propaganda que usa essa pasta de dente aqui, pois ela é a mais recomendada pelos dentistas. Isso é um argumento. Diz que você deve usar aquela pasta de dente porque ela é a mais recomendada pelos dentistas. Se é um bom argumento ou não é outra história, mas é um argumento. Você, se está assistindo esse vídeo aqui, você provavelmente gosta de uma boa discussão num bar. Aquelas discussões em que alguém diz alguma coisa polêmica e era tudo que as pessoas estavam esperando. E aí começa um debate, muitas vezes acalorado, que dura algumas horas e às vezes inclui alguns xingamentos também. Mas enfim, quando você está fazendo isso no bar, você está argumentando. Cada um ali está tentando convencer o outro de que seus próprios pontos de vista são os corretos, com base em argumentos. Você vê a argumentação, como eu já disse aqui, em ciência, em filosofia, etc. Cara, a argumentação está por toda parte. Se você tem um relacionamento e ele é saudável, você frequentemente tem de argumentar com seu marido, com sua esposa, etc. Para decidir as coisas racionalmente. Não tem um dia da sua vida, provavelmente, que você não vai, pelo menos se você não passar dormindo no dia, você não vai ver um argumentozinho sendo apresentado em algum lugar. Você está rodeado de argumentação o tempo todinho. Daí que é fácil perceber que
A capacidade de identificar argumentos e a capacidade de distinguir bons e maus argumentos é algo extremamente importante. Se você, é claro, olha, nem todo argumento é bom. Você pode saber rigorosamente nada de pensamento crítico, mas você vai concordar comigo aqui no seguinte: você sabe que há bons argumentos e argumentos que são ruins. Você não sai por aí aceitando todo argumento como se todos eles fossem bons. Às vezes você diz, cara, esse argumento é ruim, esse argumento não me convence, coisas assim. Se você sabe identificar um argumento, sabe diferenciar os tipos de argumentos, sabe diferenciar em cada tipo de argumento qual instância dele é boa e qual instância dele não é boa, você tem algo muito útil na sua vida. Você vai usar isso para fazer melhores escolhas na sua vida, porque muitas das nossas escolhas dependem de argumentação. Você vai usar isso para evitar ser manipulado por exemplo, conversa fiada de políticos. Você vai usar isso para estabelecer seu relacionamento em bases mais sólidas. Você vai usar isso para buscar verdades ou verdades, né, sobre o mundo. Muitas das verdades que a gente pode descobrir sobre o mundo dependem de argumentação e discussão. Se você é bom nisso, você está mais próximo de descobrir essas verdades. É uma ferramenta imprescindível. A gente tem que começar pelo muito básico. Minha proposta vai ser fazer uma série de vídeos onde eu vou falar de cada tipo de argumento específico e apresentar quais são os critérios para distinguir quando um argumento daquele tipo é bom de quando um argumento daquele tipo não é bom. Mas é claro, isso é uma outra história, a gente vai ter muito tempo para fazer isso. A primeira coisa que a gente precisa fazer, lá a pontinha do iceberg, é explicar o que é um argumento. E essa vai ser minha tarefa no vídeo de hoje. Para começo de conversa, a gente pode dizer que um argumento é um conjunto de afirmações. Importante, mantenha-se em mente. Eu não estou definindo argumentos ainda. Eu estou só dizendo que um argumento é um conjunto de afirmações. Isso aqui é uma caracterização. Uma propriedade que o argumento tem é ser um conjunto de afirmações. A definição mais detalhada vai aparecer já já. A gente tem que explicar então o que são afirmações. Para os nossos propósitos, basta apontar para duas propriedades que uma afirmação tem. A primeira das propriedades é que uma afirmação te conta algo sobre o mundo. Ela descreve o mundo como sendo desta ou daquela maneira, como sendo assim ou assado. Toma como exemplo a afirmação de que eu tenho 1,85 m. Essa afirmação te conta algo sobre o mundo, não conta? Ela descreve um objeto do mundo, eu, como tendo a propriedade de ter 1,85 m de altura. Ou considera a afirmação de que a neve é branca. Essa afirmação também te conta algo sobre o mundo. Ela descreve o mundo como sendo tal que a neve é branca. A neve tem a propriedade de ser branca. Afirmações têm essa primeira propriedade, então. Elas descrevem o mundo. Elas te contam como o mundo é. Além disso, afirmações são verdadeiras ou falsas. Essa segunda característica está relacionada com a primeira. Lembra lá, eu disse que afirmações descrevem o mundo como sendo de uma determinada maneira. Agora, essa descrição pode estar correta ou incorreta. Ela pode corresponder ao modo como o mundo é ou falhar em corresponder ao modo como o mundo é. Se ela corresponde ao modo como o mundo é, então ela é verdadeira. Caso contrário, ela é falsa. Então pensa na afirmação de que a neve é branca. Essa afirmação corresponde ao mundo, porque a neve é de fato branca. E portanto ela é verdadeira. Mas, lembra lá da afirmação que eu fiz antes, de que eu tenho 1,85 m de altura. O que você não sabia é que essa afirmação era verdade falsa. Por que ela é falsa? Porque eu tenho 1,83 m, então eu não tenho 1,85 m. Essa afirmação falha em descrever o mundo corretamente e por isso ela é falsa. Afirmações descrevem o mundo e são verdadeiras ou falsas. Isso dá pra gente as duas características que nos importam das afirmações. E repara que a alegação de que um argumento é um conjunto de afirmações não é algo trivial. Ao dizer isso, eu estou dizendo, por exemplo, que argumentos incluem apenas afirmações. Elas não incluem, por exemplo, muitas outras coisas, como perguntas. Elas não incluem promessas, elas não incluem ordens. Há muitas coisas que eu posso fazer com a linguagem, não é mesmo? Posso afirmar que a neve é branca, eu posso perguntar, será que a neve é branca? Eu posso te dar uma ordem, saia daqui agora, e etc. Eu posso fazer uma promessa, eu prometo que eu não vou vacilar mais com você. Nada disso é elemento de argumentos. Argumentos são constituídos por afirmações e só
por afirmações. Mas é claro que um argumento não é só um conjunto de afirmações. Nem todo conjunto de afirmações é um argumento. Imagina que eu te peça para fazer uma lista das suas afirmações preferidas. Aí você, suponha um filósofo analítico, vai lá fazer a lista de suas afirmações. As afirmações preferidas dos filósofos analíticos, se você não sabe, são essas daqui, ó. A neve é branca, 2 mais 2 igual a 4, o gato está no tapete. Essas são as afirmações preferidas dos filósofos analíticos. Bom, aí ele fez lá e me entrega a lista. Aquilo lá é uma lista de afirmações, não é um argumento. Você não está argumentando ao apresentar essa lista, você não está argumentando ao fazer essa lista. Para que um conjunto de afirmações seja um argumento, é necessário algo mais. Geralmente, quando a gente apresenta um conjunto de afirmações como um argumento, a gente pretende que essas afirmações tenham alguma relação entre si. Que relação é essa? A gente pretende que uma dessas afirmações, chamada conclusão, seja sustentada, apoiada ou justificada pelas outras afirmações, que são chamadas de premissas. Vale notar, um argumento é sempre um conjunto de afirmações que contém mais de uma afirmação. Um argumento tem de conter pelo menos 2 afirmações. Tá? Isso aqui dá o básico para a gente definir um argumento. Eu vou apresentar então já aqui direto a definição, essa que vai aparecer na tela de vocês. Um argumento é um conjunto de afirmações apresentadas com o objetivo de persuadir alguém. Pretende-se que uma delas, a conclusão, seja sustentada, apoiada ou justificada pelas outras, as premissas. Há 2 elementos centrais nessa definição aqui. De acordo com ela, então, o argumento é um conjunto de afirmações que são usadas com objetivo, né? Esse objetivo é persuadir, então o primeiro elemento é que esse conjunto de afirmações tem que ser usado com o objetivo de persuadir alguém. E o segundo ponto central aqui é que um argumento tem pelo menos 2 aspectos, 2 elementos, é constituído por 2 elementos. A conclusão e as premissas. A conclusão é aquilo que você quer estabelecer, é aquilo do que você quer convencer a pessoa. E as premissas são as afirmações que você pretende que apoiem, justifiquem ou sustentem aquela conclusão. Você pode ilustrar isso pensando num argumento em termos de estrada, de uma estrada para um objetivo. Né? Pensa numa estrada para um objetivo, uma estrada, por exemplo, para um ponto de ônibus. O ponto de ônibus, o objetivo onde você quer chegar, é sua conclusão. E a estrada são as premissas. Assim como a estrada deve te conduzir ao seu objetivo, assim como você pretende que a estrada te conduza ao seu objetivo, você pretende que as premissas do seu argumento te conduzam, sustentem, apoiem, justifiquem a conclusão, que é o objetivo ao qual você quer chegar. Então pense em termos de um argumento como uma estrada. Isso já indica para a gente o que a gente deve fazer se a gente quer identificar um argumento. Para identificar qual é o argumento de um autor, ou qual argumento que seu colega apresentou para você, você precisa de 2 passos. Identificar a conclusão e identificar as premissas. Para identificar a conclusão, você pode se fazer perguntas como, por exemplo, aonde esse cara quer chegar? Do que ele quer me convencer? Qual é a principal tese que ele pretende estabelecer? Essa será a conclusão. Para identificar a premissa, você pode fazer perguntas como qual o caminho que ele percorre para chegar na conclusão? Quais afirmações ele pretende que sustentem, apoiem ou justifiquem a conclusão dele? Essas vão ser as premissas. É claro que nem sempre é fácil identificar argumentos. Às vezes, em trabalhos acadêmicos, por exemplo, os argumentos aparecem de forma totalmente explícita. O que é que eu quero dizer com totalmente explícito? Eles aparecem assim: premissa 1, blá 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 blá. Premissa 2, blá 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 blá. Premissa 3, blá 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 blá. Conclusão, tan tan tan. Quando isso é feito é magnífico, porque poupa um trabalhão. Tá tudo lá indicadinho, tudo organizado, a cozinha toda arrumadinha, ó, supimpa. Só que muitas vezes isso não é feito. Na verdade, em contextos, mesmo em textos acadêmicos, isso muitas vezes não é feito, e na vida cotidiana isso quase nunca é feito. As pessoas não fazem isso ao discutir em bar,
os jornalistas não fazem isso ao escrever artigo de opinião. Enfim, quando você se deparar com argumentos na vida cotidiana, raramente eles vão estar explícitos. E isso é um problemão, porque o que você faz agora? Agora não tem jeito, você vai ter de ficar lá cavucando o argumento para tentar identificar o que lá é premissa e o que é conclusão. E existe um monte de problemas que pode surgir nesse processo. Eu não vou falar muito desses problemas aqui, porque a gente, quando considerar cada tipo de argumento, a gente vai explicar melhor qual a forma daqueles argumentos, como identificar e etc. Mas vou mencionar alguns só para vocês terem consciência do tipo de problema que pode surgir. Um desses problemas é que, por exemplo, premissas e conclusão podem aparecer em ordem invertida. Isso é, pode ocorrer de a premissa ser apresentada por último e a conclusão ser apresentada primeiro. Vamos ver um exemplo de um argumento que faz isso? A filosofia ajuda a desenvolver o pensamento crítico. Por isso, deve ser disciplina obrigatória nas escolas. Aliás, tudo aquilo que ajuda no desenvolvimento do pensamento crítico deve ser disciplina obrigatória nas escolas. Para um pouquinho aí, dá um pausa no vídeo e tenta identificar o que é conclusão e o que é premissa nesse argumento aí. Aí depois você me diz se você acertou. Você comenta aí nos comentários se acertou ou não. Para identificar a conclusão, a gente tem que perguntar do que a pessoa quer te convencer por esse proferimento dela aí. O que ela quer estabelecer? Onde ela quer chegar? Parece que o ponto central ao qual ela quer chegar é a tese, a afirmação de que a filosofia deve ser disciplina obrigatória nas escolas. E as outras afirmações, nesse caso, vão ser as premissas dela. A gente repara que a conclusão, eu vou botar aí de novo na tela agora, com a conclusão de amarelo. A conclusão vai estar destacada de amarelo. E vocês vão ver que ela aparece no meio do argumento. Ela está lá bem na meiuca do argumento, ela não está no final, está no meio, está entre a primeira premissa e entre a segunda. A explicitação desse argumento aí seria a seguinte. Premissa 1. A filosofia ajuda a desenvolver o pensamento crítico. Premissa 2. Tudo aquilo que ajuda no desenvolvimento do pensamento crítico deve ser disciplina obrigatória nas escolas. Conclusão. A filosofia deve ser disciplina obrigatória nas escolas. Nesse caso aí, a gente teve um trabalhinho para identificar premissa e conclusão e para reorganizá-las. Mas às vezes esse trabalho é muito maior. Muitas vezes ocorre, por exemplo, do argumento ter muito ruído. O que é o ruído de um argumento? O ruído de um argumento são várias coisas que estão lá misturadas com o argumento, mas que têm zero relevância para o argumento. Isso ocorre muito. Às vezes, por exemplo, você lê 4 páginas e tem lá um argumento com 2 premissas e uma conclusãozinha que poderia ser exprimido desse tamanhozinho assim. Mas estava lá diluído nessas 4 páginas. Isso acontece muito mesmo. Para dar um exemplo, eu vou dar aqui... Eu imaginei um argumento, tá? Eu próprio criei ele, próprio imaginei, mas é o tipo de coisa que você vê, por exemplo, em discussões políticas com muita frequência. O tipo de discurso que você vê com muita frequência. Eu vou dar o exemplo aqui e aí vocês façam a mesma coisa. Pausem o vídeo e tentem identificar o que é premissa e o que é conclusão. No argumento eu vou dar a dica aqui, são 2 premissas e uma conclusão. Vocês tentem identificar e eliminar o ruído, eliminar tudo aquilo que é dito, mas que não tem relevância nenhuma para o argumento. E depois vocês me digam se acertou. O argumento é esse aí. Imposto é roubo. Pode parecer estranho aos comunistas, mas fui educado para defender os valores. Tive um pai presente e uma mãe zelosa, e não posso aceitar o inaceitável, a degeneração moral e política de uma sociedade inteira, tantas vezes defendida por maconheiros esquerdistas das universidades federais. Se isto ofende a esses maconheiros, me perdoe, mas roubar é errado. Não podemos aceitar isto. Não nós, que defendemos os valores. Imposto é errado. É mais ou menos assim que os políticos falam pra gente, né? Um monte de conversa fiada. Só que no meio dessa conversa fiada aí, tem de fato um argumento. Você conseguiu identificar quais são as premissas e a conclusão? O processo novamente é esse. Para identificar a conclusão, eu gosto de tentar começar sempre pela identificação da conclusão.
para identificar a conclusão, se pergunte qual é a coisa central que a pessoa quer estabelecer. Qual é a afirmação central que ela quer estabelecer, aquilo do que ela quer me convencer. Parece que a tese central aí é de que imposto é errado. Essa é a tese central. E as duas premissas, como eu disse, as duas premissas aí, são premissas, né? São que imposto é roubo e que roubar é errado. O argumento de todo esse trecho aí, empolgante, etc., pode ser formulado simplesmente da seguinte maneira. Premissa 1, imposto é roubo. Premissa 2, roubar é errado. Conclusão, imposto é errado. Se esse argumento é bom ou não, eu deixo para você dizer aí, para você tentar avaliar e etc. Quando falar de tipos específicos de argumentos, eu vou falar de argumentos desse tipo e vou dizer se argumentos como esse aí são ou não bons. Mas eu dou uma dica, procure num dicionário de filosofia pela falácia da definição. Se você procurar, talvez você encontre um problema seríssimo nesse argumento aí. É um argumento muito comum, né? Enfim, o problema aqui é que o argumento é bem simples. Ele tem duas premissas curtas e uma conclusão também muito simples e direta. Mas ele foi apresentado num trecho totalmente transtornado e cheio de ruído. E cabe a nós fazer o trabalho de jogar todo esse ruído fora para selecionar apenas o que é relevante para o argumento. A gente precisa fazer isso, porque depois a gente vai tentar refutar ou defender o argumento e vai precisar do argumento bem separadinho, né? Então olha o trabalhão que dá. É muito difícil, às vezes, identificar quais são as premissas e a conclusão. Essa não é uma habilidade que eu pretendo que vocês adquiram com base nesse vídeo aqui. Aliás, o que eu falei aqui não permite ainda você separar o bom e o mal do argumento, porque isso depende da nossa identificação de cada tipo de argumento. Mas já te dá, pelo menos, e isso já é alguma coisa, uma condição necessária para um argumento ser bom. Eu não disse que quando a gente argumenta, a gente apresenta um conjunto de afirmações e pretende que algumas dessas afirmações, as premissas, apoiem a conclusão? Pois é, a gente pode dizer agora que pelo menos uma condição necessária para um argumento ser bom é que as premissas de fato apoiem a conclusão. Se a premissa não apoiar a conclusão, então o argumento já não é bom. Considere um exemplo. Você já deve ter visto filmes de tribunal e julgamento. É muito comum nesses filmes, e talvez até em julgamentos reais, não sei, mas é muito comum nesses filmes, tá lá o cara que é acusado de um crime bárbaro. E aí o promotor tenta convencer o júri de que o cara é culpado, narrando o quão cruel foi o crime. O promotor narra em detalhes os tipos de tortura que a vítima sofreu, fala como ela sofreu, como foi demorado até ela morrer, como ela perdeu o ar e etc. Descreve detalhadamente o crime, né? E depois aponta o dedo para a vítima e pede uma punição pesada e diz que ele é culpado. Esse argumento é muito comum, né, nesses filmes, mas é muito, muito ruim mesmo. E por que ele é ruim? Porque o fato de que um crime foi cruel não apoia nem sustenta a conclusão de que fulano foi culpado pelo crime. Ora, se fosse assim, eu poderia provar que qualquer pessoa é culpada de um crime. Basta pegar um crime cruel qualquer, aí eu descrevo o crime detalhadamente aqui e depois eu digo, você foi culpado desse crime. Você ia dizer que eu tô maluco. Por que eu tô maluco? Porque o fato de um crime ser cruel não justifica a conclusão de que uma pessoa determinada é culpada. Então esse argumento é um argumento ruim, ele não satisfaz uma condição necessária para um argumento ser bom, que é a premissa de fato apoiar a conclusão. Enfim, já falei demais sobre isso. Isso dá os elementos básicos que a gente queria aqui. Vamos relembrar então o que é um argumento? Um argumento é um conjunto de afirmações apresentadas com o objetivo de persuadir alguém. Pretende-se que uma delas, a conclusão, seja sustentada, apoiada ou justificada pelas outras. Um argumento é bom somente se, uma condição necessária para um argumento ser bom é que as premissas de fato apoiem a conclusão. Por hoje é só, acho que basta de caracterização de argumento. Isso é a ponta da ponta da ponta do iceberg. Acompanhe aqui os vídeos futuros que a gente vai avaliar vários tipos de argumento e aprender a avaliar
quando eles são bons e quando não são bons. Eu vou indicar algumas referências aqui. Essa série de vídeos, esse curso, vai ser baseado principalmente em 2 livros, não apenas neles, mas principalmente neles. O primeiro é esse aqui, A Construção de um Argumento, do Anthony Weston. Vale muito a pena. Esse é um livro curtinho, ó, fininho, deve ser baratinho também, imagino, então vale a pena comprar, em que ele dá uma sessão, um capítulo para cada tipo de argumento, e cada capítulo é dividido em regrinhas muito simples, para você avaliar se o argumento é bom ou não. O outro livro é o Pensamento Crítico, do Carnielli e do Epstein. Esse é um livro mais detalhado, ele tem a vantagem de que ele explica as coisas de forma mais detalhada, você vai ver lá uma explicação detalhada do que é um argumento, de vários tipos de argumento, é recheado de exemplos, é um livro mais rico que esse do Weston em um sentido, né? Mas esse do Weston tem a vantagem também de que ele serve como um livrinho de consulta. Toda vez que você se esquece de algo, você pode ir lá e tem um capítulozinho bem curtinho, as regrinhas bem separadas para você se lembrar. Cada um tem suas vantagens, um é mais detalhado, o outro serve bem como um livrinho de regras para você consultar. Aí, claro, se você quer aqui acompanhar vídeos futuros sobre esse tema, se você gostou desse vídeo, cara, deixa seu like aí, ajuda para danar a gente a continuar fazendo os vídeos aqui. E se é novo por aqui, se inscreve no canal. Quanto mais inscritos, mais motivação eu tenho para fazer vídeos chatos como esse sobre filosofia, para você ter bastante conteúdo. Eu falo de tudo aqui acerca de filosofia. É um canal ainda que está começando, mas pretendo que o acervo dele seja bem grande logo no futuro. Tá bom? Já falei demais. Não se esqueça que vem muito mais filosofia por aí.